partir da data desse acidente, por 12 meses o empregado fica estável dentro do contrato de trabalho. Pode ser demitido? Pode ser demitido, mas a estabilidade precisa ser quitada no momento do encerramento do contrato. Ou precisa ser qualificada uma justa causa. Tá, mas quando ele tem a estabilidade reconhecida, né, dentro do contrato de trabalho? Quando a empresa emite a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, naquele momento, a CAT ela pode ser emitida no momento do acidente, quando a empresa tem a ciência de fato, por exemplo, falecimento do empregado ou um acidente com repercussões mais claras, ou após o acidente, ainda assim é viável a emissão desta CAT, e ainda assim a empresa reconhece que, visto que o empregado sofreu um acidente menor dentro das dependências da empresa, mas houve algum tipo de sequela, a empresa vai lá e emite aquela CAT. O empregado, ele passa pelo setor da medicina do trabalho, né? Ele faz aquela avaliação. Se o período dele de saída da empresa, né? Se o período em que ele precisa para ser avaliado, ele é maior do que 15 dias, ele vai automaticamente encaminhado ao INSS já com essa comunicação de CAT, porque vai ter reflexos, né, Andressa, na questão previdenciária. E a partir disso, quando o empregado retorna às atividades, a estabilidade começa a contar. Ou seja, não é algo imediato. Imediato se ele retorna imediatamente às funções. Agora, se ele fica um período afastado, a estabilidade começa a contar do momento em que ele retorna, de fato, às atividades. Então, as repercussões, elas podem ser mais específicas quanto ao acidente, né? Ou se o acidente, por exemplo, gera uma sequela muito mais grave, uma aposentadoria, ou um período de benefício previdenciário sem data fim, o contrato fica suspenso naquele período. E isso é uma coisa muito importante, os empregados precisam se atentar. A partir do momento em que há um benefício por acidente de trabalho reconhecido, que é da categoria B91, e ele está, por exemplo, afastado das atividades sem prazo para retorno, a empresa é obrigada a recolher o FGTS daquele período. A empresa não fica com a obrigação do FGTS suspenso. Então, isso é algo que ele é muito específico, né, dessa condição que o trabalhador ele foi exposto, e é algo que às vezes as empresas esquecem de providenciar, e é algo que às vezes os próprios empregados esquecem de acompanhar. Por exemplo, ficou 5 anos afastado num período de um benefício por um acidente muito grave. Durante esses 5 anos, o FGTS precisa ser recolhido. E a partir do momento em que o empregado retorna, ele pode cobrar, sim, na Justiça do Trabalho, aquele recolhimento do FGTS. Então, existem repercussões dentro do contrato de trabalho quando há o acidente, quando ocorre o acidente, e os reflexos da responsabilidade da empresa são inequívocos, né, para aquela fatalidade, que ficam grudados naquele contrato de trabalho até que seja solucionado. E às vezes não há solução. Às vezes há uma perda da capacidade laborativa, o empregado nunca mais vai ter 100% da capacidade após aquele acidente. Isso vai ter uma repercussão também na questão de inclusão de empregados com deficiências, porque isso cobre, inclusive, a faixa que o MPT e a SRT exigem de pessoas requalificadas para o mercado, exigem com pessoas que acabam sendo qualificadas como PCD. Então, isso tem várias repercussões dentro da empresa que são necessárias, e é necessário cuidado tanto da empresa quanto do empregado. E o empregado, ele tem uma prevenção indenizatória contra a empresa empregadora? Sim, tem. Normalmente, pessoas que sofrem algum tipo de acidente, elas têm um direito a discutir o dano moral decorrente daquele acidente, dano material, que são as despesas. Algumas empresas, por exemplo, não quitam despesas médicas desse período, enquanto o empregado está se recuperando de um acidente. Esses gastos a empresa tem de arcar, sim, em razão da responsabilidade civil por aquele acidente. Isso acontece também, reflexos em pensão mensal, pensão vitalícia, e isso, inclusive, tem reflexos na tabela da EPVAT também. Então, tem muita intercorrência entre o previdenciário e o trabalhista, né? Se pode conceber o cenário, então, que esse empregado, ele vai receber um pensionamento da própria empresa a depender da gravidade, sim, do acidente em si. exato, exatamente isso. E
para a própria família, eventualmente, se esse acidente de trabalho levar à morte. Exatamente, exatamente. Quando há, em especial, menores envolvidos, a Justiça do Trabalho tem todo um cuidado de viabilizar uma compensação pela perda daquele familiar, abrindo contas em nome dos infantes, por exemplo, para garantir que essas crianças tenham uma subsistência posterior. Esposas, já vi casos inclusive de esposas, o falecido tinha mais de uma família teve que ser indenizada porque ele era o genitor de todas elas. Então existem reflexos diretos assim, e o dano ele não tem, e o mesmo pensionamento ou pensionamento pago em parcela única, porque a Justiça do Trabalho ela privilegia isso, não há um valor, a não ser que exista um percentual claro daquela perda. Mas, por exemplo, o dano moral, ele não tem um patamar de reconhecimento de retratação pela empresa. Então, depende muito do caso a caso. Semana passada, uma decisão recente do TST reconheceu R$100 mil de dano moral por filho do empregado falecido que a empresa teve de quitar em razão do óbito. Então, existem, sim, diversas ramificações que decorrem do acidente, ainda mais se há uma lesão de dificuldade, de impossibilidade de trato, né? Ou que inviabilize aquele empregado de ter 100% da capacidade retomada caso ele retorne para o mercado de trabalho.